Eu perdi meu voo por 10 minutos. 10 minutos comuns que não deveriam significar nada. Mas esses minutos colocaram um bebê chorando nos meus braços, uma mãe sem teto na minha porta e uma chave na minha mão trêmula. Eu acreditei que a bondade nos salvaria. Nunca imaginei o que isso me custaria, nem o que despertaria dentro de mim. Se você acredita que pequenos momentos podem mudar uma vida inteira, fica comigo. E se você já viveu bastante para saber que arrependimento e esperança andam de mãos dadas, eu te desejo paz e dias tranquilos pela frente. Considere se inscrever, para a gente continuar compartilhando histórias que nos lembram que não estamos sozinhos. Meu nome é Simone Guimarães. Tenho 35 anos, e está aí a história que eu nunca planejei contar. Naquela manhã, no Aeroporto Internacional de São Paulo, meu corpo já parecia mais velho que meus anos. Não nos ossos, mas no espírito. A vida tem esse jeito de nos envelhecer quando as promessas falham e os casamentos acabam sem um pedido de desculpas. Meu divórcio do César Matos já estava finalizado há mais de um ano, mas o silêncio que ele deixou ainda ecoava no meu apartamento. Sem filhos, sem ligações, só rotina. Eu ia pegar um voo para Porto Alegre, para uma conferência de trabalho rápida. Nada demais. Cheguei atrasada, corri pela segurança e fiquei olhando o painel mudar de embarcando para fechado. Fiquei parada ali, estranhamente calma, como se algo dentro de mim já tivesse aceitado esse desvio do caminho. Sentei perto do portão 27, pensando em café e tempo perdido, quando ouvi o choro do bebê. Não era aquele choro agudo de fome, mas um som cansado, dolorido, que mexe com a gente querendo ou não. Virei e vi ela sentada no chão. A mãe. Ela não devia ter mais de 25 anos. Jaqueta fina, cabelo preso com mãos trêmulas, uma sacola de papelão ao lado. O bebê, enrolado num cobertor gasto, agarrava o dedo dela como se fosse a única coisa firme que restava no mundo. As pessoas passavam. Algumas diminuíam o passo. Ninguém parava. Não sei por que sentei do lado dela. Talvez porque aos 35, a gente começa a reconhecer o desespero quieto. Talvez porque eu sabia como era se sentir invisível mesmo cercada de gente. O nome dela era Carla Souto. Ela me disse baixinho, como se não tivesse certeza se podia falar alto. O bebê se chamava Noah. Tinha 6 meses. Ela não comia desde a noite anterior. Falou sem drama, sem pedir nada. Eu comprei comida para ela. Segurei o Noah enquanto ela comia. Ele era quentinho e mais pesado do que parecia, a respiração lenta contra meu peito. Pela primeira vez naquele dia, o barulho do aeroporto sumiu. Um homem chamado Hélio Macedo estava sentado em frente a gente. Mais velho. Cabelos grisalhos. O tipo de homem que aprendeu paciência com o próprio tempo. Ele observou em silêncio, depois disse algo que ainda ouço à noite. Voos perdidos às vezes chegam exatamente onde deveriam chegar. Eu sorri educadamente. Não sabia o quanto ele estava certo. Quando a noite caiu, Carla admitiu que não tinha para onde ir a abrigos lotados. Noites perigosas. Pensei no meu apartamento, quieto demais, vazio demais, seguro demais para só uma pessoa que já não precisava tanto de segurança. Eu hesitei. Todas as vozes de alerta gritaram ao mesmo tempo, mas outra voz, mais baixa e mais antiga, lembrou que um dia eu poderia desejar que alguém tivesse aberto uma porta para mim. Entreguei a ela minha chave reserva. Disse para mim mesma que seria só por uma noite. Um banho. Um lugar quente pro bebê dormir. Peguei um táxi sozinha para casa, me convencendo de que estava fazendo certo. Naquela noite meu apartamento parecia diferente. Como se estivesse prendendo a respiração. Na manhã seguinte, Carla me agradeceu com lágrimas. Ela limpou tudo. Ficou quieta. Noah sorria para mim como se já me conhecesse de antes. Fui trabalhar e voltei com risadas suaves ecoando nas paredes. Pela primeira vez desde que o César foi embora, minha casa parecia viva. Os dias passaram. Depois as semanas. Ajudei a Carla a encontrar um trabalho temporário. Ela me ajudou a lembrar como cozinhar para mais de uma pessoa. Contávamos histórias até tarde da noite. As dela eram quebradas. As minhas inacabadas. Então a Vilma Queiroz, a síndica do prédio, começou a observar. Fez perguntas. Contou passos. Mediu o tempo. Uma tarde, ela me puxou de lado e disse:
Cuidado com quem você deixa entrar na sua vida, Simone. Algumas histórias não terminam do jeito que começam. Eu ri, despreocupada. Queria acreditar que bondade sempre gera bondade. Mas a vida tem esse jeito de voltar, trazendo verdades que a gente achava enterradas. E numa noite, quando abri a porta de casa, vi algo na mesa que fez meu coração parar. Algo que me mostrou que eu tinha convidado muito mais do que uma mãe sem teto para dentro da minha casa. E foi naquele momento que entendi. Essa história não era mais sobre compaixão. Era sobre consequências. Eu fiquei parado na porta, as chaves ainda na mão, olhando fixo para o envelope em cima da mesa. Era antigo, um pouco amassado, com meu nome escrito numa caligrafia que eu esperava nunca mais ver na vida. César Matos. Meu peito apertou. Carla estava na cozinha, cantarolando baixinho enquanto lavava a louça. Noah ria daquelas coisas que só bebê entende. A vida seguia em frente atrás de mim, enquanto o meu passado esperava em silêncio ali na mesa. Eu não abri o envelope na hora. Não consegui. Fui pro quarto, sentei na cama e tentei acalmar a respiração. Aos 35 anos, a gente aprende como a paz é frágil. Um som, uma lembrança, um nome, tudo pode desfazer meses de cura. Naquela noite, depois que Carla colocou o Noah para dormir, eu finalmente abri. Dentro tinha cópias de documentos antigos, fichas médicas, papéis jurídicos, e uma foto que fez minhas mãos tremerem. Era de uma Carla mais jovem, ao lado do César. Sem sorriso. Só perto o suficiente para contar uma história. Minha mente disparou 1000 possibilidades, nenhuma delas boa. Eu não confrontei ela. Ainda não. Precisava de tempo para entender o que eu estava vendo. Os documentos citavam o Dr. Leandro Póvoa, um nome que eu lembrava vagamente do passado do César, alguém com quem ele já tinha discutido ao telefone, de madrugada. Vozes afiadas e cheias de segredo. Os dias seguintes pesaram. Cada risada do Noah trazia uma pergunta. Cada sorriso da Carla parecia ter camadas que eu não conseguia nomear. Comecei a reparar em detalhes que antes ignorava. Como ela desviava de certos assuntos. Como se encolhia com nomes de ruas conhecidas. Como nunca perguntava sobre o meu passado. Vilma Queiroz me encurralou de novo perto do elevador. Você está com cara de cansado, disse ela, os olhos afiados. Tem gentileza que cobra o preço lá na frente. As palavras dela me acompanharam até lá em cima. Uma tarde, enquanto Carla estava fora com Noah, liguei pro número que estava carimbado nos documentos. O Dr. Leandro Póvoa atendeu no terceiro toque. A voz calma, cuidadosa, de quem está acostumado a escolher cada palavra. Quando falei meu nome, ele fez uma pausa. Eu estava esperando quando você ia ligar, disse ele. Não explicou muita coisa pelo telefone. Pediu para eu ir até o consultório dele. Sozinho. Naquela noite, enquanto esperava Carla voltar, eu me sentia partido ao meio. Uma parte queria proteger tudo que a gente tinha construído. A outra precisava da verdade. Não importava o quanto doesse. Se você ainda está acompanhando, talvez dê um like agora. Não por mim, mas pelos momentos da vida em que a gente escolhe a coragem em vez do conforto. E fica comigo, porque é aqui que tudo começa a mudar de verdade. No consultório do Dr. Leandro, o ar cheirava a livro velho e desinfetante. Ele me ofereceu um chá que eu nem toquei. Você foi casado com César Matos, disse ele, com suavidade. Não era pergunta. Ele contou a história aos pedaços. Sobre os esquemas financeiros escondidos do César. Sobre uma mulher que ele prometeu ajudar e depois abandonou quando ficou inconveniente. Sobre ameaças disfarçadas de generosidade. E sobre uma criança cuja existência tinha sido apagada no papel. Carla confiou nele, disse o Dr. Leandro. E quando descobriu a verdade, sumiu. Minha cabeça girava. Por que mandar esses documentos para mim? Ele me olhou firme. Porque o César nunca imaginou que você abriria a porta justamente para as consequências de que ele fugiu. Naquela noite eu não preguei o olho. Fiquei olhando Carla ninando Noah na sala, o rosto dela tão suave de cansaço e amor. Pensei em quantas noites ela deve ter passado protegendo ele de um mundo que se recusava a vê-los. Finalmente eu falei. Eu sei do César, disse baixinho. Ela congelou.
Noah resmungou. As lágrimas vieram rápido, sem controle. Carla confessou tudo. Como reconheceu meu nome quando mencionei meu ex-marido no aeroporto? Como não planejou me seguir? Como o destino, ou o desespero, a levou a aceitar minha gentileza? Eu nunca quis te machucar, disse ela. Eu só precisava que meu filho ficasse seguro. Eu acreditei nela. Mas acreditar não apaga a história. Naquela noite eu fiquei acordado, pensando se minha bondade tinha sido um erro, ou se foi o primeiro passo rumo a algo maior, algo inacabado. Porque César Matos nunca pagou pelos seus atos. E de repente, por causa de um voo perdido e uma porta destrancada, o passado dele entrou direto na minha vida. O que eu escolhesse fazer a partir dali ia mudar todos nós para sempre. Eu não confrontei César Matos imediatamente. Aprendi há muito tempo que algumas verdades precisam de tempo para amadurecer, do mesmo jeito que as feridas doem antes de cicatrizar. A raiva teria sido fácil. Gritar teria sido satisfatório por um instante. Mas eu não queria barulho. Eu queria fechamento. Por alguns dias, eu simplesmente observei. Observei Carla com Noah de manhãzinha, cantarolando baixinho enquanto aquecia o leite dele. Observei o jeito como ela o segurava à noite, como se o mundo inteiro pudesse tentar roubá-lo caso ela afrouxasse os braços. E me observei também, o quanto eu tinha me tornado protetor sem nem perceber. Em algum momento, entre voos perdidos e jantares silenciosos, eles deixaram de ser apenas hóspedes na minha vida. Vilma Queiroz também percebeu a mudança. Uma tarde, ela me parou perto da caixa de correio. A voz dela estava mais suave do que nunca. Seja o que for que você está carregando, disse ela, não carregue sozinho. Foi naquele momento que eu decidi. Liguei para o Dr. Leandro Póvoa e disse que estava pronto. O encontro com César aconteceu numa noite cinzenta. Ele chegou atrasado, confiante como sempre, com o mesmo sorriso que um dia me convenceu de que o amor bastava. Quando viu Carla e Noah sentados calmamente na sala da minha casa, alguma coisa na postura dele desmoronou. Não era culpa, era medo. Ninguém falou no começo. O silêncio fez o trabalho por nós. Eu contei tudo o que sabia. Os documentos. As mentiras. As escolhas que ele tinha feito achando que ninguém jamais ligaria aos pontos. Carla não disse nada. Nem precisava. Noah dormia nos braços dela, sem saber que o futuro dele estava sendo decidido ali, naquela sala. César tentou se justificar. Depois tentou minimizar. Depois tentou me assustar. Mas homens como ele perdem o poder no instante em que seus segredos são ditos em voz alta. Eu dei a ele uma única opção: assumir a responsabilidade legal e financeiramente, sem mais nenhuma interferência nas nossas vidas. Ou enfrentar consequências que o seguiriam muito além da minha porta de entrada. Pela primeira vez, César Matos não tinha controle. Ele saiu sem dizer mais nenhuma palavra. As semanas que se seguiram foram quietas, mas pesadas. Carla se mudou para um apartamentinho subsidiado bem pertinho do meu. Eu ajudei, mas fiz questão de que ela se sustentasse sozinha. Força dada de bandeja não dura. Força conquistada, sim. Noah começou a engatinhar. Depois veio a gargalhada, uma gargalhada de verdade, cheia, que enchia os cômodos. Toda vez que eu ouvia, pensava em como a vida dele chegou perto de ser apagada pelo egoísmo de outra pessoa. E eu também mudei. Percebi que bondade não é fraqueza. É uma escolha. Uma escolha que às vezes traz dor, mas que também traz sentido. Perder aquele voo não arruinou meus planos. Ele os revelou. Uma tarde, Carla me abraçou forte antes de ir embora. A voz dela tremia quando disse: "Você não me salvou. Você me lembrou que eu valia a pena ser salva." Depois que ela foi, fiquei sozinho no apartamento. Estava silencioso de novo, mas não vazio. A paz agora tinha outro som. Se essa história tocou você, eu adoraria saber o que pensa. O que você teria feito no meu lugar? Conta nos comentários. E se você acredita que a vida ainda pode nos surpreender, mesmo depois de tudo que já vivemos, considere se inscrever. Tem mais histórias esperando para serem contadas.